né? Que vai perder o emprego, né? Eu vejo você faz parte. Seguinte, essa história desse cara da CBF, ela traz para nós uma realidade muito comum e que a gente passa o dia vendo no Instagram, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, que a mulher sábia é isso, que a mulher luta pela família, que a mulher não sei o que. Gente, família não é ringue pra eu estar lutando sozinha, tá? Eu não sou pedreiro pra estar edificando casa de ninguém. E aí o cara vai fazer um trabalho, gente, é uma viagem a trabalho com dinheiro público e ele tá levando a amante. Isso é muito sério. Ou seja, isso já não é um amante, isso já é um arranjo longo. Então, você viver uma pedrada dessa, você ter um namorado da adolescência e você viver uma lapada dessa, imagina quantas renúncias eu fiz durante esses 20 anos para a minha carreira, para a sua carreira. Nós mulheres somos sempre intimadas a pensar no coletivo, a pensar na família. E não, seu marido ele não está te fazendo de empregada, ele está pedindo para você edificar a casa, para você gerar um lar harmônico, um lar perfeito. Porra, enquanto ele está comendo blogueira pelo mundo? Em que momento? Em que momento? Eu não estou falando de lavar prato, não, tá? Eu quero que vocês entendam o que eu digo, a questão da dedicação, o quanto você abre mão. Então, quando você vê uma questão dessa de infidelidade, a dor da mulher não é que o cara deseja uma mais novinha, uma bonitinha, uma siliconada, uma blogueirinha, não. A dor é saber que cada dia que eu deitei no teu ombro, achando que era um lugar seguro para eu descansar, eu estava sendo enganada. Que enquanto eu estava levando filho, trazendo filho, gerando filho, você estava mentindo por trás. Porque, gente, deslize é uma coisa de momento. Deslize é uma coisa de momento. Menino, bateu a doida, me deu uma vontade, a gente foi... É uma coisa de momento. A engenharia envolvida nesse caso da CBF, ela chega a ser nojenta. A engenharia de um cara que tem a frieza de deslocar duas mulheres, de deslocar uma família, de fazer um planejamento estratégico a longo prazo para poder trabalhar e transar com duas mulheres ao mesmo tempo, em 2 países diferentes, chega a ser nojento, chega a ser imundo, porque é uma coisa muito bem planejada. Ou seja, nenhum momento que você esteve comigo era de verdade. Em cada momento que você esteve comigo, a sua prioridade era mentir, a sua prioridade era articular. Ou seja, a mentira é o seu idioma paterno, é o seu idioma materno. A mentira é o seu idioma oficial. Como que eu vou confiar numa pessoa dessa? Como que eu vou acreditar numa pessoa dessa? Os homens traem, não, os filhos da puta. Você quer comer gente, coma, meu amor. Seja solteiro, seja livre, seja feliz, viva a vida, uhul. Casamento, gente, não é sobre sexo. Se você quer ter muito sexo, não case. Não é lá que você vai achar, tá? Casamento é sobre parceria. Casamento é sobre você conhecer as minhas maiores dores. É sobre você conhecer as minhas fragilidades, os meus medos, os meus segredos. É sobre você ter a oportunidade de me ferir ou me cuidar na minha ferida mais profunda. Então, quando eu confio a você o meu sono, as minhas feridas, os meus segredos, as minhas verdades, e você convoca toda uma engenharia, uma logística para poder fazer uma viagem com 2 mulheres ao mesmo tempo, transando em países diferentes, porque você não abre mão do seu prazer coletivo em nenhum momento, nem para trabalhar, nem ocupando o cargo que você ocupa. Eu estou falando de várias camadas. Essa pessoa não tem o menor respeito pelo próprio trabalho, pelo cargo que foi ocupado para ela, que foi confiado para ela. Não tem respeito pela família, pela mulher que está sendo exposta, pelos filhos, por ninguém, por nada. Ele é aquela pessoa que a gente chama, que a psicanálise vai falar, né, que o que vale é o prazer.
É o meu prazer acima de tudo. Eu só penso em mim e naquilo que me dá prazer. Aquilo que é bom pra mim. O resto do mundo que se exploda. Eu estando bem, e eu não tô falando aqui de prazer erótico, prazer sexual, não. O meu prazer é de viver do jeito que eu quero, na hora que eu quero. É tudo do jeito que eu quero, na hora que eu quero. É tudo pra me servir. O mundo tá pra me servir. O trabalho tá pra me servir. As mulheres estão pra me servir. A família, tudo. Essa pessoa vai se relacionar com o mundo de um lugar em que a única tarefa dele é desfrutar, é usufruir. Então todo mundo para ele é objeto do meu prazer. Quando você não supre os meus prazeres em todas as camadas, eu vou buscar outros e eu nem entendo por que você está chateado. Porque todo mundo deve ser assim, né? Todo mundo deve ser assim. A gente tem que buscar o nosso prazer a qualquer custo. Não, gente, não é assim. Não é assim. A vida adulta, ela só tem uma moeda de troca, a confiança. Só uma. Todo produto que você vai comprar, você pensa no nível de confiança que esse produto te oferece. Se for uma coisa de alta confiança, você paga um alto preço. Se for uma coisa de baixa confiança, você não aceita pagar muito. Quando a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de confiança. Eu confiei a você o meu dinheiro, a minha casa, o meu patrimônio, a segurança da vida dos meus filhos. Então, casamento é time. Ou a gente está jogando junto, ou é adversário. Não tem meio termo. Casamento, ou a gente está jogando no mesmo time, ou a gente é adversário. Então, quando acontece um caso desse de traição, não é uma traição esporádica, não é uma coisa que aconteceu. Não, existe uma logística. Que nem aquela, teve uma pastora que disse que foi traída, acho que 10 anos, eu até fiz um vídeo, né? Foram 20 anos também, e ela dizendo que foi perdoar, que foi consultar a Deus. Não, meu amor, isso não é perdão, isso é automutilação, isso é loucura. Isso é loucura. Porque 20 anos não é traição, é sociedade. É sociedade. É eu colocar a minha saúde em risco. Eu sempre falo, fidelidade para mim é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. Se você me trair amanhã, eu não tenho nenhum problema de você desejar outra mulher. Eu tenho problema de você colocar a minha saúde em risco. De você ter colocado, você poder ter trazido uma doença para mim sem que eu fosse informada disso. Sem que eu tivesse o direito de escolher se eu estava disponível para esse tipo de situação ou não. Então, quando a gente fala de traição, quando a gente fala de infidelidade na vida adulta, eu mato você, se saia. Gata chata do inferno. Depois de 20 anos, cara, são muitas renúncias. São muitas renúncias. Dói, não dói terminar um casamento e começar. Dói a sangria de tudo que vai, da contabilidade que começa a passar assim na cabeça, de tudo que eu abri mão até aqui. E principalmente a mulher. Principalmente a mulher. Dói muito mais porque te rasga no meio, num lugar tão difícil de habitar, que é o lugar de desconstruir tudo aquilo, sabe? Você vai embora, os teus sonhos, os teus planos, as tuas seguranças, a tua aposentadoria, os teus planos futuros, aquela ideia de envelhecer juntos, os planos para os nossos filhos. Então, se você não quer estar casado, se você não tem a habilidade da fidelidade para estar casado, não esteja. Vamos viver a vida. Mas nunca ache que é bacana você trair. Não é bacana, não é legal, não é legal. A traição da juventude, ela é até aceitável. Porque a juventude tem essa bagunça, né? Trair é bacana, é divertido, tem ali uma euforia, uma coisa de provar que é homem e tal. Bicho, com 40 não dá não. Ah, mas um homem de 40 é um menino. Pois não deveria. Pois não deveria ser. Tinha a obrigação de ter crescido, ter amadurecido. Tá certo? Ninguém é obrigado a casar com menino, não. Então, assim, é um buraco. Hoje eu passei o dia vendo essa notícia e eu fiquei, meu Deus, onde é que tá essa mulher agora? Que tá no estrangeiro, né? Que tá numa viagem que seria a viagem dos sonhos, viajar para uma Copa do Mundo, meu marido presidente do negócio e de repente, igual um dominó, abre o chão de um jeito que, assim, ninguém casa para separar. E ninguém casa para separar pela internet. Para receber notícia pela internet do que está acontecendo. Isso aí, ó, no tempo do Orkut já tinha acontecido. Então, assim, a infidelidade, ela não está falando do sexo. A infidelidade é do compromisso, é do olhar.
Eu olhar para você e saber que todo o meu lugar de confiança é nada. E que tudo que eu planejei, tudo que eu sonhei, tudo que eu renunciei, eu fiz sozinho. Porque enquanto eu estava fazendo tudo isso, você estava pensando no coletivo. Você estava arquiteturando o que era melhor para você. Então dói demais, demais, demais. São muitas camadas. Eu que trabalho com família, né, sou terapeuta de família e casais, é bem complicado essa gestão, bem complicado, né? E principalmente para as mulheres, que é assim, se esse cara amanhã tiver um AVC, adivinha quem é que vão querer que cuide dele? A mulher, né? Eu vou contar um babado para vocês. Eu tenho uma tia, eu tinha, né? Minha tia já morreu. Que o meu tio teve um AVC saindo do motel com a nega, com a amante. E a minha tia não sabia, obviamente. Aí ela cuidou muito bem dele, até o dia que ela soube. Porque aí tem alguém pra contar, né? No dia que ela descobriu que ele teve um AVC saindo do motel com a outra, meu amor, ela nunca mais se levantou da cadeira. Era ele se arrastando dentro de casa, ela liga e passou a rapariga. E quando você tava bom, ela lhe queria, pois ela que vinha limpar, que eu não vou limpar a bunda de velho, não. E não cuidou dele, viu? As minhas tias foi que se revezaram, porque ela, sentadinha na calçada, tomando seu bom café e gritando. Tia Inês. Tia Inês era minha ídola, adoro ela, maravilhosa. Porque é isso. A gente acha que vai ter 20 anos para sempre. Eu moro na Europa. Aqui as pessoas envelhecem durante muito tempo. Aqui a velhice dura muito tempo. Aqui a velhice dura 20, 30 anos. E aqui envelhecer não é adoecer. Envelhecer é uma outra fase. E aí, Silvana Mulher, manda os assuntos pra gente. Ó, aqui na Europa, a gente vê uma outra camada da vida, que é a vida quando você só é você. Quando você já não tem muita coisa. Quando o corpo erótico já passou, quando a fase de conquista já passou, quando os filhos já cresceram. Então aqui a velhice dura muito tempo. E aqui a velhice ela é saudável. Não é uma velhice que eu envelheci e morri. Não. A velhice aqui dura muito tempo. Então aqui você consegue ver os relacionamentos de um outro lugar, onde o erótico não é prioridade, onde a parceria é prioridade, onde a gente vai envelhecer junto, onde a gente vai segurar na mão do outro porque a gente escolheu testemunhar a vida um com o outro, a gente escolheu cuidar um do outro, preservar a vida do outro. Eu tive um diálogo muito interessante com a gente. Eu tenho bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica aqui todo mundo tem, mas anda bem rápido, né? Bicicleta elétrica, quando você cai, meu amor. Se você escapar, você cai 2 vezes. Que é igual a moto, né? Ela é muito rápida, é muito pesada. E eu encontrei um casal de idosos, eu tava com meu marido, e eles falaram assim, a gente vendeu as bicicletas elétricas porque nós gostamos de estar juntos. Eu disse, como assim? Porque na nossa idade, se qualquer um de nós sofrer um acidente com uma bicicleta elétrica, vai prejudicar o outro, não vai prejudicar só a si mesmo. E a gente gosta de estar junto, a gente gosta de estar bem, e a gente não quer arriscar isso. Então eles venderam as bicicletas e andam de carro, porque são idosos, e não querem correr o risco não só de eu cair e me machucar, mas de eu te dar trabalho. Eu me preocupo com você, em eu me machucar e ser alguém que ao invés de desfrutar a vida com você, eu vou te dar trabalho, eu vou te colocar numa condição de virar minha enfermeira. Então, isso é parceria. Isso é parceria. É quando nós dois vamos pensar e decidir o que é bom para nós dois. O que constrói, né? O que te constrói. Né? Isso é muito interessante, porque vai além desse erótico, de sexo, do corpo erótico e etc. Né? Quando eu fiz a minha cirurgia, muitas pessoas diziam, inclusive disseram pro meu marido, né? Ah, você agora precisa de um marido mais jovem, que você está mais jovem. Você precisa, já que você renovou o corpo, precisa renovar o marido. E eu olhava para aquilo e falava, gente, as pessoas são muito desnecessárias, né? Gente, eu não sou casada com o corpo do meu marido. Nem ele é casado com o meu corpo. Eu sou casada com a existência dele. Eu tenho um compromisso com ele. Né? E ele, como ele tem um compromisso com a minha vida. Quando eu desmaio doente, porque eu tenho um problema de nervo vago, quando eu desmaio de noite, ele estava me carregando. Quando ele teve um câncer, eu estava lá, segurando a mão dele. E isso que é um relacionamento. É o cuidar da sua existência. Eu tenho uma filha que tem autismo e epilepsia. Quando eu casei, ela já tinha 13 anos. Né?
E o meu marido nunca fez diferença dela para nós. Não existe diferença de essa é a filha da minha esposa e essa é a minha filha. Não, porque a gente é um time. A gente está jogando junto. Quando ela convulsiona, é a gente que tem que carregar. A gente tem que levar para o hospital. A gente, entende? Família é isso, família é time. É a gente jogar junto. É aonde a tua sobrevivência e o teu bem-estar são importantes para mim, tão quanto o meu. Sabe? Tão quanto o meu. Se relacionar com outra pessoa é isso. É que o teu bem-estar é tão importante para mim como o meu. Não é só o meu que é importante. Tá? Mas, infelizmente, nem todo mundo chega nessa maturidade de relacionamento, né? Graças a Deus, eu cheguei. Porque eu podia também ser bem responsável. Também podia ser bem doidinha e responsável. Não sou melhor do que ninguém, não, tá? Outro assunto, né, que esse da CBF me cortou, assim, tantas camadas. A gente que se renuncia tanto, né? Eu tenho um casamento muito privilegiado, eu tenho uma condição econômica muito privilegiada. Mas mesmo assim, são muitas renúncias. Porque desde que eu casei, eu morei em quantos países? Já nem sei. Porque meu marido tem que mudar de país, agora não mais, mas a gente tinha que mudar de país, eu tenho que mudar as crianças, mudar a casa, aprender outro idioma, adaptar as crianças de outro idioma, bota no psicólogo para fazer a adaptação, a despedida, não sei o quê. Então tem uma renúncia físico, emocional, cultural. Quantas vezes eu parei faculdade porque mudei de país e não dava para continuar? Eu comecei projetos, quando eu morava em São Paulo, comecei vários projetos que eu larguei, porque fui embora, fui morar no Chile. Terminou o mandato, tem que ir embora, fim de conversa, né? Então a gente sabe que existem renúncias. Não é, o dinheiro não tampa todos os buracos. É muito bom você ter uma condição financeira boa, ninguém é feliz com a conta de luz atrasada, né? Mas ele não tampa todos os buracos, ele não supre tudo, tá? Não fecha a conta. Não, eu não durmo, meu marido fala, fulano é rico, eu não durmo com o dinheiro dele. Eu não durmo com uma bolsa de 500 mil reais, eu durmo com você. Eu durmo com seus roncos, eu durmo com a sua insônia. Quando você tem insônia, eu não vou conseguir dormir. Essa é a realidade. Então não adianta essa conversa de ter milhões, não vai resolver. Mas, entretanto, todavia, já que nós estamos falando de família, de maternidade, eu postei um vídeo do Chico, que eu amo. O Chico, anota, uma aula de história, né? O Chico nasce filho da Cássia Eller. Cássia Eller ficou grávida de um homem casado. Cássia Eller, cearense. Ficou grávida de um cara que trabalhava com ela, casado. O cara descobriu, disse, você tira, ela disse, tiro nada. Menina meu, crio. Cássia Eller grávida, Renato Russo fez uma música pra ela. Chama 14 de julho, eu acho a música. Que ela diz, sou fera, sou bicho, sou anjo, sou mulher, sou minha mãe, minha filha, minha irmã, minha menina, mas sou minha, só minha e não de quem quiser, sou Deus no adeus a meu amor. Essa música é fantástica, extraordinária. Renato Russo fez a música pra Cássia grávida, porque não deu tempo de ele me conhecer, tá? Não deu tempo. Né? E a música diz, o que fazes tu sonhar é o mundo que virá pra ti e para mim. Vamos descobrir o mundo juntos, baby. Quero aprender com teu pequeno grande coração, meu amor, meu Chicão. Que ela era grávida do Chico. Chico nasceu, Cássia tinha um relacionamento com a Gene, e enfim... E no dia que ele nasceu, o pai dele morreu. Então ele nasceu filho de 2 mulheres, e fim de conversa. E enfim, aquele bafafá todo, e elas criaram esse filho. Só que acontece, Cássia morre, eu acho que o Chico tinha uns 8, 9 anos. Não existia relacionamento homoafetivo reconhecido no Brasil. Não existia esse reconhecimento. E o avô veio, né, para pegar a grana. E aí o juiz, naquela confusão, o juiz chamou o menino, falou, você quer ficar com quem? Ele falou, eu quero ficar com a minha mãe. Eu quero ficar com a minha mãezinha. E o juiz disse, o filho é seu. Então esse menino, ele nasce, além da marca dele carregar tudo que a Cássia representava de revolucionário, porque ele tocou no Rock in Rio com 10 anos de idade, com a mãe. Tudo que isso traz, a legislação mudou por causa dele. Porque um juiz entendeu que é muito mais importante para uma criança o afeto construído do que as conveniências, do que as convenções, né? E deu ele para a esposa criar, né? Num dos discursos da Gene, quando a Cássia morreu, numa das homenagens que ela recebeu,
Ela disse: a Cássia deixou para mim um filho e para ele uma mãe. Então, quando ele canta essa música que eu postei nos stories, ele grita, né? Minha mãe. E você, dá pra ver, vou pedir a Deise pra editar, que eu não tenho essa habilidade. A gente que trabalha com terapia, dá pra ver as etapas que ele passa. Ele começa a cantar como homem. E depois ele começa a gritar como filho. Minha mãe, minha mãe. Quando ele começa a gritar muito, minha mãe, ele vira a Cássia. Dá pra quem viu a Cássia cantando, ele fica igual a ela. Igual. E no que ele embala na Cássia, ele olha para a mãe atual. E aí ele volta a ser aquele menino de 8 anos, quando a primeira mãe morreu. Ele volta, a expressão dele regride para uma criança, o olhar, a boca. E ele respira, se curva, né? Reduz a criança e ele aponta. Ele aponta voltando exatamente para o dia que ele disse, é essa. Porque no dia da audiência o juiz perguntou, você quer ficar com seu avô ou com a sua mãe? E ele, com ela, com a minha mãezinha. Ele volta para aquele dia. Ele diz sim de novo para ela. Ele confirma essa maternidade, ele confirma esse vínculo. E ela tá ali com um olhar que ela cai na mesa, ela levanta e ela segura. Que quem me segue por causa de constelação e queira me dizer que aquilo não é o olhar de uma mãe, bicho, volte 2 casas. Porque a gente tem um grande erro no Brasil que é achar que a constelação é do Bert e achar que Bert é Deus, né? E aí, em algum momento, se diz na constelação que quando uma criança ela é adotada, ela não tem uma mãe e um pai, ela tem um cuidador e uma cuidadora. Meu ovo, meu amor, tá? Quem diz quem é o pai e a mãe é o filho. Independente se os pais são vivos ou não. Tá? Porque maternar e paternar é uma questão relacional, não é uma questão biológica. Então, quando essa questão é citada pelo Helling, dizendo que o pai e a mãe são os biológicos, ele está falando da visão eurocentrista do mundo, né? Que vai olhar o mundo pelo sangue. Aí a gente tem que voltar a estudar cartas jesuísticas para entender tudo isso. Né, voltar a estudar. Quem fizer além de Best comigo, lá tem essas aulas todas que eu não vou ficar aqui murganhando. Só que esse vídeo do Chico cantando minha mãe, apontando para a mãe e dizendo ela é a minha mãe outra vez, traz para nós uma aula de vínculo, que o maior vínculo que existe é o que eu decido. O maior vínculo que existe é aquele que para mim é uma escolha. Quando eu tenho um vínculo sanguíneo, eu tenho meio que uma obrigação. Quando eu tenho um vínculo por você, parce que c'est lui, parce que c'est moi, né? Por você é outro buraco. É outro buraco. Ela é uma força maior. Quando eu decido, né? Eu decido você. Eu estava conversando com meu marido e ele disse assim, cuidado, estava falando com uma amiga minha, né? Cuidado, que os homens não gostam de mulheres quando elas ganham muito dinheiro, quando elas são muito independentes. Eu digo, os frouxos. Os frouxos. Porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais ficar com você para mim é uma escolha. Quando eu não tenho, você nunca vai saber se eu estou com você porque eu quero você, por você, ou porque a minha sobrevivência está ameaçada. Ou se eu estou com você por um prato de comida, por uma casa, um carro para andar. Quanto mais eu tenho, mais livre eu sou para dizer que sim. Mais livre eu sou para dizer estou com você. E para você. E por você. Por mais nada. Porque com ou sem você eu vou ter tudo isso do mesmo jeito. Entendeu? Eu vou embora, que a live tá muito comprida. Né? Volta lá no começo da live para você ver o babado do homem da CBF. Que abuso que eu tô desse cara. Que abuso que eu tô desse cara. Meu Deus do céu. Gente, o tanto que a gente se mata na vida. Faça não, viu? Não faça não. Ontem eu tava vendo... Aqui tem muita viúvez, né? Tava vendo a viúva. Aí meu marido fez, olha, meu amor, a viúva do fazendeiro aqui do lado. Eu digo, é. Aí ela já bem murchinha, né? Bem senhorinha. Aí ele, você sabe, né? Quando morre um, muito tempo junto, o outro vai. Eu digo, eu não vou não, viu? Eu não vou não. Não se preocupe que eu não vou não. Negócio de quando um morre, o outro morre, eu não vou não, viu? Vá com Deus, me deixe aqui que eu fico com as crianças, viu? Não venha com essa conversa para meu lado não, capaz.
Não, 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 não. Volta lá. Amanhã eu vou fazer a live do forró, que já dizia o Gigovati, né? O Gigovati disse que o rock separou a gente. Que a gente era feliz quando a gente ia pra festa dançar forró, porque o forró a gente dançava junto. O forró nos aproximava, né? Já dizia o Fidelis, explodiu meu coração feito bomba no São João, né? Quando eu deslizei as mãos pelas suas costas nuas, né? Que é a música que ele fez pra esposa dele, virou esposa dele, deu 4 filhos pra ele. A gente ia pro forró se encontrar. E aí ele fala o seguinte, o rock separou a gente, porque o rock colocou todo mundo de frente pra uma pessoa só e dançando sozinho. Aí eu digo, ai meu Deus do céu, como pior que eu tenho que concordar com ele. Leiliane, na cultura machista e patriarcal, o cara da CBF é o cara. E se fosse o contrário, ele é um ceboso. Ele é um imundo, um safado. Ele não é o cara. Ele é uma pessoa que teve o privilégio de ocupar um cargo de poder e ter dinheiro. E roubar dinheiro pra tá pagando puta. Ele é um vagabundo, um ordinário. Ele não é bosta nenhuma. Se ele tanto faz se ele é pedreiro, se ele é encanador, se ele é da CBF. Ele é um canalha. Ele é só um canalha qualquer. É um canalha com dinheiro pra ser canalha nos Estados Unidos. Mas ele é a escória da humanidade, esse cara. É esse tipo de cara que acha que dinheiro e poder te dão direito a passar por cima da humanidade de qualquer pessoa. A humanidade dos teus filhos, que agora estão expostos. A humanidade da tua esposa, que te deu 20 anos de compromisso e fidelidade. Que rasgou o corpo para ter teus filhos. Quer ser solteiro? Seja. Coma uma nega por dia. Coma 2, 3. Vá ali pras meninas. Não tem nenhum problema. Tá? Não tem nenhum problema. Zero. Agora, quando você assina um documento, você firma um acordo com alguém, seja gente. Seja gente. Porque a gente está falando de humanidade. A gente não está falando de romance. Casamento não é romance. Casamento é um contrato de humanidade. É o quanto a minha humanidade está confiada a você e a sua humanidade está confiada a mim. E o quanto o bem-estar da tua dignidade humana está garantido porque eu estou do teu lado. Simples assim. Casamento não é romance. Romance é adolescência, tá? Por isso que se diz na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, né? Porque com dinheiro ou sem dinheiro, né? Você estando bem ou não, eu vou estar aqui, né? Então, ele não é nada de um cara, ele é um playboy. Só um playboy estúpido. Né? Um homem que é o cara é um homem que honra a mãe, que honra a esposa, que honra os filhos, que honra seus compromissos, que honra o trabalho e o cargo que lhe foi confiado. Esse é o cara. Que, de novo, não tem nada a ver com o salário que ele ganha. Não tem nada a ver. Nada, nada. Você vai ver homens digníssimos que são analfabetos. Pobres, sem letramento. Mas são homens de honra, são pessoas de honra e compromisso. Tá? E você vai ver idiotas como esse. Ele é só um idiota. Né? Tanto prova que é tão idiota que teve todas as oportunidades do mundo na vida e jogou dentro do mesmo buraco que qualquer vagabundo joga. Lamento muito, né? Cada um com seus problemas, né? Como eu disse no Rios de hoje, cai tudo no mesmo buraco. O bicho besta é... Ó, você quer derrubar um homem, bota uma mulher na rota dele. Ou raça pra cair rápido. Meu Deus do céu, o cérebro, o instinto primitivo deles ainda tá muito, muito lacrado. Todos os homens? Claro que não, gente. Mas você vê um negócio desse, me poupe. Uma pessoa é burra o suficiente. É burra, é tão... Meu Deus, é tão burro, tão burro, tão burro, tão burro, tão burro. É tanta burrice. Como que isso vai dar certo? Eu fazer uma viagem entre 2 países só pra comer 2 negas ao mesmo tempo? Não, não dá. É uma logística. Gente, é muito empreendimento. Se gastasse a mesma energia para melhorar a fome no mundo, a gente já tinha resolvido, né? Olha, se os homens gastassem a mesma energia que gastam para comer uma nega, de jeito errado, para resolver a fome no mundo, amanhã estava resolvido o problema. Vamos embora. Cheiro.